Gente, olha só, nós viemos até o Museu Municipal de Jequié. Eu estou com essa figura, que é o Domingos Ailton, ele que é secretário de Cultura e Turismo do nosso município. Domingos, eu quero aqui agradecer a você o convite que eu fiz a você e você, de pronto, nos atendeu para a gente mostrar um pouco do museu nesses 126 anos da cidade de Jequié. Com certeza, o Museu Histórico João Carlos Borges está completamente revitalizado e recebendo muitos professores, alunos, turistas de vários lugares do Brasil e até do exterior. E estamos aqui diante, não é, do monumento ao carreiro do carro de boi. Estamos aqui, muitos das novas gerações não conhecem, aqui é um carro de bois, não é, que é o seu Cândido Lima, seu miúdo, Jequiéense, que eu entrevistei, tive a oportunidade de entrevistar, inclusive incluir em um dos capítulos do livro que eu escrevi, Figuras Típicas e Religiosidade Popular de Jequié. Ele foi quem trouxe o material para construir o Colégio Castro Alves, que é esse onde nós estamos. Onde está hoje o museu de 1934. Antes, em 1927, ele levou o material para construir a estação ferroviária, onde é hoje o Corpo de Bombeiros. Levou o material para construir o mercado municipal. Então, nada melhor do que prestar uma homenagem a seu miúdo, logo no início, na entrada do museu, tendo o carreiro com um carro de bois para representar essa figura tão importante da nossa história. Com certeza. Gente, então é o seguinte, vamos com a gente, vamos visitar o Museu Municipal de Jequié, o antigo Castro Alves, que tem história aqui na cidade. Tem muitos jequienses que moram em São Paulo, moram em outros estados, e eu tenho certeza que vai gostar dessa matéria. Vem com a gente. Antes da gente entrar no museu, contar um negócio interessante que eu me recordo na época de micareta aqui em Jequié. A Polícia Militar, ela aqui no Castro Alves, tinha o Castro Alves como um ponto de apoio. A base da Polícia Militar nos micaretas de Jequié e o trio passando na Avenida Rio Branco, aquela multidão de gente. E os brigões da época do micareta, eles ficavam aqui, ó. A Polícia Militar pegava os brigões da micareta e traziam para o Castro Alves. E ali na porta ficava cheio de gente, amigos, aquela coisa toda dos brigões, e eles aqui dentro, né? E quando acabava a festa na noite, eles eram liberados. Só por curiosidade, mas vamos entrar. Bem, olha, aqui é a biblioteca Luiz Cotrim, dentro do museu aqui do município de Jequié. A Academia de Letras de Jequié funciona aqui. E Dominguinhos, essa sala é uma sala muito importante do poeta jequiéense, que é homenageado aqui no museu, que é o Luiz Cotrim. Sem dúvida, nós temos livros aqui de Luiz Cotrim, do acervo dele, temos livros de outros membros da nossa Academia de Letras de Jequié. Tem as cadeiras aqui numeradas, com referentes a cada confrade da Academia de Letras aqui em Jequié. Nesse local são realizadas reuniões da Academia de Letras de Jequié, como também são realizados eventos referentes às atividades literárias e culturais. Domingos, eu vou levantar aqui, vou pedir licença a você, até você me acompanhar, que essa máquina de escrever, de para o secretário aqui do lado, ela pertenceu a Luiz Cotrim. Inclusive tem uma crônica aqui na máquina ainda, que foi escrita pelo poeta Luiz Cotrim. Sim, é uma máquina histórica, não é? Porque é uma Hamilton, né? Através dessa máquina, Luiz Cotrim, que era um cronista que escrevia praticamente suas crônicas diariamente, não é? Crônicas referentes, não é? Ao cotidiano de Jequié. Ele mandava essas crônicas para a rádio, era um Bom Dia, não é? E essa máquina marca essa história dessa produção literária de crônicas diária que ele fazia. Muito bem, vamos continuar o nosso passeio? Vem comigo. E o Museu Histórico de Jequié não poderia deixar de homenagear o poeta Ali Salomão. Nessa fotografia, quem está aqui nessa fotografia, Domingos Ailton? Está nessa fotografia Dona Beth, que era a mãe do Ali Salomão, juntamente com vários dos seus filhos, entre eles o Ali Salomão. Aí está a Cadija, Hilene, Guilherme, Samira, o Ali, o Jorge, o Omar, não é?
representando essa família que não só o Ali, mas o Jorge Salomão também deu uma grande contribuição para a literatura e a música popular brasileira. Muito bem, aqui tem história. Vamos seguir. E para quem acha, né? Hoje vê aquelas viaturas do Corpo de Bombeiros muito sofisticadas. Dominguinho, esse aqui era o carro do bombeiro da época? Sim, um carro antigo, né? Puxado por burro naquela época, né? Então você não tinha, como hoje, um automóvel, né? Da década de 20, né? Na década de 1920. Então tem 100 anos, né? Esse aqui foi um dos primeiros carros, você está falando, não é de Jequié, mas sim da Bahia. Esse daqui foi um dos primeiros carros de bombeiro, né, da Bahia. Não foi só de Jequié, foi da Bahia, porque tinham poucos e esse é um deles que está aqui. Você pode visitar também no Museu Municipal de Jequié. Vamos continuar. Jequié e sua gente. Nós agora estamos na sala, né, que faz essa homenagem ao povo de Jequié. Domingos Ailton, a gente está vendo aqui ao fundo várias personalidades da época, como por exemplo o Vicente Grillo. Vicente Grillo que deu uma grande contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade, não é isso? Com certeza, Vicente Grillo, um italiano que contribuiu inclusive para o próprio processo de construção da Igreja Matriz, a doação do relógio, a doação do sino. Foi uma figura com uma visão empreendedora muito grande, né? Para você ter ideia, se fabricava gelo na década de 30, década de 40 em Jequié, lá na Fazenda Provisão. Né? Ele realizava inclusive exposições de uma projeção nacional, chegou inclusive a trazer Assis Chateaubriand, que era um grande nome da comunicação, foi o fundador da primeira TV brasileira, a TV Tupi, né? Uma figura da dimensão de um Roberto Marinho na comunicação. E aqui você tem várias figuras interessantes, né? O Apolinário Peleteiro, que é nome de rua aqui, que é nome de também, rua, né? E que inclusive foi o arquiteto, era um espanhol que projetou inclusive o atual museu, né? Que era o Castro Alves. Tem ali o Henrique Meira Magalhães, grande jornalista, também o Jovim Astrê, jornalista, Luiz Cotrim, Adalto Cideira, figuras importantes do jornalismo jequiense, mas temos aqui também o povo, está presente aqui. Nós inauguramos este ano para uma homenagem à cultura afro-brasileira em Jequié, este painel que tem informações de diversas figuras importantes da cultura e da religiosidade afro-brasileira em Jequié, como também inauguramos esse painel referente à cultura e os povos indígenas que habitaram e que habitam ainda hoje Jequié. Então, são informações importantes que fazem parte de uma educação patrimonial para que a gente conheça exatamente a contribuição indígena, a contribuição afro-brasileira para a nossa gente. Ô Dominguinhos, aproveitando aqui, pedir ao nosso amigo DJ, essas imagens que estão aqui são todas as pessoas aqui de Jequié. Sim, são todas as pessoas de Jequié. Um poema, inclusive, seu, que você dedicou à Mãe Nininha Preta. Quem foi a Mãe Nininha Preta? Mãe Nininha Preta foi uma figura importante da religiosidade afro-brasileira. Morreu com 103 anos. Ela foi mãe pequena de Antônio Morocco, um pai de santo que foi perseguido pela polícia e era uma figura mitológica, fazia a polícia sambar. Eu, inclusive, escrevi um romance, Antônio Morocco, a respeito dele, né? E ela é uma personagem. E ela é uma figura muito interessante porque ela foi a primeira mulher a trabalhar na construção civil. Trabalhava como pedreira. Ela era pedreira? Era, além de mãe de santo, era pedreira, também era uma pessoa que participava dos carnavais de Jequié com seu afoxé. Então foi uma figura muito interessante da nossa história. Ela está ali, inclusive, no cordão de Caboclo, Guarani e Folia, na década de 1970. Nós temos aí outras figuras, como Mãe Jane. Mãe Jane também era jequiéense. Mãe Jane, isso, que está aqui atuando
não é? Ainda hoje, não é? Temos ali o pai Lourinho, que Esse foi um aqui. grande vendedor de acarajé. Também outra vendedora de acarajé, Maria de Lourdes, cuja filha, não é? E hoje, ainda hoje, Bel vende o acarajé na Praça Rui Barbosa. Não é? Diversas outras figuras, a Ambrosina, Maria Xangô, não é? Ali o Hermenegido, não é? Que mora hoje no Joaquim Romão, que foi um grande mestre, né, das batucadas de Jequié. Então, essa cultura, não é? do povo excluído, do povo simples da periferia, está presente aqui nesse painel. Bela homenagem. Didi, eu vou chamar você para vir aqui para a gente mostrar alguns objetos aqui, né? Que são cadeiras, mesas, por exemplo. Essa mesa em madeira, ela não tem aqui a data que ela foi feita, mas é uma peça bastante antiga. Ô Domingos, essas peças que estão no museu hoje de Jequié são todas doadas pelas pessoas? Sim, as pessoas elas fazem doação, não é, dessas peças, e elas representam, vários momentos da nossa história, e é importante para que as pessoas possam ter o conhecimento dessas peças de vários períodos da história de Jequié. Maravilha. Eu vou chamar aqui o nosso secretário de Cultura e Turismo, que tem uma figura que quem não conheceu já ouviu falar, né? É o Guito Guigó. Guito Guigó. Quem foi, para quem não conhece, não conheceu a história, quem foi o Guito Guigó? Olha, Guito Guigó foi realmente uma pessoa, que andava pelas ruas, era chamado doido de rua, era uma forma que as pessoas colocavam, mas é uma figura muito interessante, que tinha uma memória muito boa. Por exemplo, se você tratasse com ele na próxima quinta-feira, às 14 horas, dar um dinheiro para ele, ele iria na lá. Quinta-feira, no horário, ele estaria lá. Então, foi uma figura muito interessante que, inclusive, o médico, Eduardo Ceurinho, acolheu no Hospital Prado Valadares, onde ele, tempos depois, faleceu. Mas é uma figura importante. Uma outra figura também interessante foi o Balbino, que nós, inclusive, iremos homenagear durante o desfile no próximo dia 25. Tá aí. DJ, mostra aqui a parteira joviniana, conhecida como Mãe Jovem. Nessa época, era aqueles partos caseiros, né? Sim. Ela realizou centenas de partos nas casas da gestante. Inclusive o próprio Ali Salomão, também o jornalista Raimundo Meira Magalhães, chegaram ao mundo através da parteira jovem. Então foi uma figura muito interessante, que era chamada também de Mãe Jovem, porque as crianças que viam o mundo com a ajuda dela, chamavam a dona jovem de Mãe Jovem. Mãe Jovem, tá aí. E uma outra figura que eu tô vendo aqui, viu, DJ, é o Manuel Silva, o Mané Carteiro, o primeiro carteiro aqui da cidade de Jequié. Não é isso, Domingos? Sim, é interessante para que a gente possa homenagear, inclusive, um carteiro que teve uma importância imensa para a nossa história. Muito bem. Gente, então é isso. Eu quero aqui agradecer a você, Domingos. Domingos, ele é a história viva. Ele sabe tudo da cidade de Jequié. E aí eu pensei no Domingos, que além de ser secretário de Cultura e Turismo aqui do nosso município, ele, como vocês observaram, ele tem história, ele sabe a história da cidade e ninguém melhor do que você para contar isso para os nossos leitores. Domingos, quem quiser visitar o Museu de Jequié, aberto ao público, como é que é? Paga alguma coisa para entrar? Não, é completamente gratuito. O museu funciona de terça a sexta-feira, porque na segunda é feito a questão da manutenção. Todos os museus no mundo inteiro, segunda dedica a esse processo de manutenção. Mas a partir de terça-feira, das 8 às 12, das 14 às 17 horas, você poderá visitar aqui o museu. As escolas ou grupos que queiram visitar poderão entrar em contato aqui com o museu, agendar uma visita guiada, mas está aberto aqui para que você possa conhecer não só esse roteiro que nós fizemos aqui, mas diversos outros roteiros existentes aqui no museu, e ter
uma ciência onde dá a importância da nossa identidade cultural de Jequié. Galera, então é isso. Foi só um pouco do Museu Municipal aqui da cidade de Jequié. Eu quero convidar você para vir estar conhecendo o museu e conhecer um pouco mais da história de Jequié. E mais uma vez agradecer ao secretário de Cultura e Turismo, o Domingos Ailton, que gentilmente, né, nos atendeu e fez esse pequeno tour aqui no museu da cidade de Jequié. Como o Domingos disse, museu aberto de terça a sexta. Então venha conhecer a história da nossa querida Jequié Cidade Sol. Até a próxima!